A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui dando início, a esse novo ano, novo trimestre de 2021, onde nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então veja bem, nós estamos nessa jornada em redescobrir o que é o pentecostalismo, certo? A atuação do Espírito Santo. E por que redescobrir? Porque nós estamos falando do verdadeiro. Se existe o verdadeiro, automaticamente também existe o falso, tá? E é isso que nós vamos aí durante as 13 lições trabalhando paulatinamente num sistema contínuo e progressivo, para que quando nós chegarmos na última lição, nós tenhamos aí um pleno conhecimento do que é o Espírito Santo, ok? Vamos lá para o nosso textuário. Ele se encontra em Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. E a verdade prática diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, a atuação do Espírito Santo é algo extremamente necessária, é algo extremamente viva e é contínua no meio da igreja, tá? No meio da igreja. E nós precisamos compreender isso na visão salvífica também. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é parte contínua do projeto de salvação do Senhor, tá? O Espírito Santo, ele opera na salvação do pecador. De tudo que nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, nós precisamos compreender isso. Ele faz parte da salvação, do plano salvífico do Senhor. Por quê? É o Espírito Santo que desperta o homem para a necessidade de salvação. Veja bem, o Espírito Santo, ele opera através da pregação. 1 Tessalonicenses 1:15, certo? Ele convence o homem, nós vamos falar nisso num dos tópicos, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele leva o homem a se reconhecer pecador e fazer-se sedento de buscar a presença do Senhor. Em Atos 16, depois de ver a operação de Deus, movendo o cárcere, o carcereiro faz uma pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Ou seja, através de uma atividade do Espírito Santo, aquele homem compreendeu a sua necessidade de salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele age de forma a despertar o homem para a salvação e também ele age na regeneração do pecador, certo? Ele faz o quê? Ele implanta a fé no coração do homem, 2 Coríntios 4:13, Efésios 2 e 8. Ele implanta a fé, ele dá essa fé que faz o homem sentir a necessidade de chegar à salvação. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o Espírito Santo, ele impulsiona o homem nessa necessidade de buscar a salvação, de estar na presença do Senhor. E ele é o Espírito regenerador, ou seja, ele gera o homem novamente, que é a pergunta de Nicodemos: como pode eu, sendo velho, certo, voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, a regeneração não é algo que acontece na carne, mas é algo que acontece no espírito.
Um espírito regenerado gera uma vida regenerada, que gera atitudes, pensamentos e assim continua o plano da salvação, ok? Se esse vídeo está sendo bênção para você, está te ajudando na preparação da tua aula, eu queria pedir para você, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações, que é aquele sininho ali, clique em todas, porque toda semana nós temos vídeos novos, nós temos cursos que estão saindo, tá? E todo inscrito recebe de primeira mão. Também, deixa o seu like aí, o seu like nos ajuda muito, certo? Para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas no YouTube. Deixa o seu comentário, certo? É sempre bom ter você conosco, ok? Então vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. Vamos lá para o tópico 1? O tópico 1 nos diz assim: o Espírito Santo como promessa. O que é uma promessa? Promessa é uma esperança fundamentado em algo concreto. Ou seja, você pode usar Hebreus 11:1, Hebreus 11:6, que fala sobre a fé, que é a mesma coisa. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Então, o que é uma promessa? A promessa é a certeza de algo que irá acontecer. Por quê? Porque quem prometeu não mente. Então, o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus para nós. E como nós precisamos olhar, certo, o Espírito Santo como uma promessa, a obra salvífica como uma promessa, a obra da redenção, como se fosse uma grande construção, tá? Uma grande construção. Você precisa compreender que a construção, qualquer construção, ela não começa num belo dia que o pedreiro acorda e diz: ah, não, vou fazer uma casa ali, um edifício ali. Tudo começa o quê? Com um projeto, certo? Com um projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, um projeto orçamentário, tá? Então, o plano da redenção também, ele tem um grande projeto. O Senhor estabeleceu as bases da salvação. A palavra de Deus vai nos dizer que Cristo é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, a queda do homem, Gênesis 3, que é a cena mais triste de toda a Bíblia, Gênesis 3 não é uma surpresa para Deus. Deus tinha um projeto de salvação para o homem, tá? Talvez, creio eu, que o Senhor apostava, se a gente sim podemos dizer, que o homem não pecaria. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus tinha um projeto chamado redenção, salvação, tá? Quando você vai fazer o seu projeto, você começa projetando a base. Por quê? Porque uma parede, ela não surge do nada, certo? Ah, não, vou colocar uma parede aqui, aqui ou ali. Não. A parede, ela começa a ser desenhada lá na fundação. Você faz as brocas, você faz a viga, certo? Que é onde as paredes são colocadas. Você não coloca a parede em qualquer lugar. Então você vai ver que quando o Senhor começa o projeto da redenção, ele já coloca Cristo nesse projeto. Ele já coloca o Espírito Santo nesse projeto. Ele coloca o desenvolvimento, o surgimento da igreja. Por mais que os profetas do Antigo Testamento eles não vissem a igreja, certo? Isaías nunca predisse da igreja, ele falava de um povo que viria, um povo que encontraria o Senhor, um povo que invocaria o nome do Senhor, mas ele não compreendia que era a igreja. Por quê? Porque ele via somente o fundamento, certo? Que era o Messias que viria. Agora, quando nós chegamos em Cristo, certo? Cristo já começa de falar desta igreja, desse projeto chamado igreja, a construção da igreja. Então veja bem, é contínuo. Quando Jesus ele estabelece, né, o projeto da igreja, ele já deixa delimitado, quando separa os apóstolos, daí ele vai começar a falar desse Espírito que viria. Tá? Então é tudo um processo, é um descobrir, né? Eu acho muito legal quando nós começamos a mexer com construção, que você vê somente terra bruta,
certo? E você começa a aparelhar o terreno, de repente você começa a demarcar o terreno com linha, estaca, e você começa ali, mas você ainda não tem a plena visualização do que é. Tá? Então, a questão do projeto salvífico é exatamente isso. O Senhor Deus, ele desenhou todo o projeto. Na mente do projetista, ele já consegue ver a casa pronta. Ele já consegue ver as pessoas morando. Tem um irmão que faz os projetos para nós, é muito engraçado, que ele desenha a igreja, ele faz todo o projeto arquitetônico, estrutural, ele faz todo. Mas quando ele vai fazer o arquitetônico, né, que como vai ser a aparência, né, ele coloca as pessoas dentro da igreja, sentadas nos bancos, passeando por frente, carros, ou seja, na cabeça do projetista está tudo feito, está tudo acabado. Mas isso é gradativo e contínuo. Isso é a revelação de Deus. Esta é a revelação desse projeto de Deus chamado redenção, que vai acontecendo paulatinamente. Então, a nossa revista vai falar o Espírito Santo como uma promessa. Promessa por quê? Porque na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, tudo já estava pronto e acabado, certo? Deus não vê só o começo ou só o fim. Deus vê o final de todas as coisas. Por isso que nós vamos pegar o livro de Apocalipse, juntamente com o livro de Ezequiel e outros livros da Bíblia, outros trechos, nós vamos ver o quê? O final de todas as coisas. Porque no projeto de Deus está tudo acabado. Então, a promessa da vinda de Jesus era uma certeza. Ele viria. E viria como? Como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Então, no projeto da Trindade, tudo já estava acontecendo. Tá? E na continuação, no subtópico 2, o pastor Ezequias Soares vai escrever assim, o subtítulo: Na Antiga Aliança, há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Preste bem atenção. Em todo o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o que nós vamos ver da manifestação do Espírito Santo? Ela sendo esporádica, certo? Eram exatamente o que? Visitações. Por quê? Porque você não vê o Espírito Santo habitando as pessoas. Ele vinha e capacitava para determinados feitos, né? Quando nós éramos crianças na escola dominical, né? As irmãs ensinavam aquele corinho. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, né? E vai falando, quando o Espírito de Deus se movia. Por quê? Porque era algo esporádico, certo? Os profetas, os reis, sacerdotes, era esporádico. Agora, na nova aliança em Cristo, certo? Jesus disse que este Espírito viria para quê? Para morar, habitar, estar convosco, né? É interessante que Jesus vai usar exatamente esse termo. Ele vai estar com você e ele vai morar com você. Essa condição é uma condição muito, muito profunda para nós, porque revela a vontade de relacionamento. Deus é um Deus relacional. E o que nós vamos encontrar aqui? Que essas operações do Espírito Santo na igreja não são novidade. Antigamente, né, na antiga aliança, essas operações elas eram esporádicas. Você pode ver até mesmo a questão dos dons. A questão dos dons, eles se manifestam no Antigo Testamento. Veja bem, dom de discernimento de espírito, né? Dom de conhecimento, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, são dons que estão vivos no Antigo Testamento. Só que por que nós não conseguimos notá-los assim? É porque são esporádicos, eles não estão continuamente acontecendo ali, são esporádicos. Então nós precisamos o quê, irmãos? Compreender que
tudo que o Senhor fez no Velho Testamento, ele continua no Novo Testamento. Só que agora de forma mais intensa. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está habitando, né? Está habitando no crente. Ele está habitando em nós, né? E como isso vai se revelando a nós? Através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina as coisas de Jesus. Jesus vai deixar bem claro que o Espírito Santo não vai falar nada dele próprio, o Espírito Santo. Ele vai falar aquilo sobre Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos fazer lembrar. Aí nós temos que deixar uma mensagem muito dura. Essa ideia da teologia de, quando eu chegar na Bíblia o Senhor me revela, não funciona. Tá? Nós precisamos viver uma vida contínua de leitura e estudo da palavra, não só para pregar, tá? Porque pregar é alimentar os outros, você aprende, você se edifica, mas é alimentar os outros, mas é ter uma constante vida devocional. O que é uma vida devocional? É uma vida de leitura e meditação na palavra do Senhor. Não é só ler, é ler, meditar, ver como aquela palavra pode ser aplicada na sua vida, ok? Vamos para o próximo tópico? No tópico de número 2, o tema é assim: o Espírito Santo consola e ensina. Tá? Qual é o ministério do Espírito Santo? É dar continuidade ao ministério de Jesus, certo? E o ministério de Jesus era exatamente este: consolar, ensinar e ajudar o ser humano nas suas necessidades, mas principalmente na questão do pecado. Tá? Então, nós vamos usar aí uma palavra que está no português, algumas Bíblias colocam ela, que é a palavra paracleto, certo? Que é traduzida por ajudador, consolador ou advogado. Tá? Então, é esta a questão do paracleto, ok? E o pastor Ezequiel Soares, né, que é um linguista muito famoso aqui no Brasil, reconhecido, ele vai dividir a palavra paracleto, e isso está na nossa lição, em duas partes. Para, certo? Que é ao lado de Kalel, certo? Que ele tem a ideia de chamar, convocar, de pedir auxílio, certo? Chamar, convocar, pedir auxílio. Aí, o que nós vamos ver? O que é o paracleto? É alguém que está colocado ao lado de alguém, de mim, de você, de outra pessoa, para o quê? Estar ao lado, para amparar. E eu tenho isso muito, muito vivo em mim, que foi quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, né, aquela tristeza que nos é normal, o meu pastor na época chegou, me abraçou e falou assim no meu ouvido: irmão Emerson, eu não posso fazer nada pelo irmão, mas o que o irmão precisar, eu estou aqui do lado. E ele ficou. Boa parte de todo o período do velório, ele ficou ali do lado, certo? Não estava colado em mim, mas eu podia vê-lo claramente. E a presença dele, aquele abraço, aquelas palavras e aquela presença foram tão impactantes para mim que me deu força para continuar. Essa é a questão do paracleto, do consolo. Tá? Então, quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador, ele está dizendo que o Espírito Santo é alguém que está conosco, certo? Está ao nosso lado e está para nos ajudar em todas as situações necessárias da nossa vida. Tá? A palavra consolo, ela vai trazer o sentido de uma paz no meio da aflição,
tá? Uma paz no meio das dificuldades, uma paz no meio da angústia, uma paz no meio da incerteza, tá? E isso, irmãos, é muito claro para nós. Quando nós estamos em situações de apuro, nos colocamos em situações adversas, em que nós não sabemos como resolver. E de repente vem uma paz, uma tranquilidade em nós, e nós paramos, colocamos a cabeça no lugar e conseguimos continuar ou mudar o rumo, mudar as estratégias. O que é isso? É a questão do consolo. É o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como aquele que nos ampara, aquele que nos leva adiante, tá? Mas esse consolador, esse paracleto, ele não só traz consolo, mas ele vai dar continuidade ao ministério de ensino de Jesus. E é isso que nós precisamos, e isso a igreja precisa compreender. Se você pode ver que você pega os cultos da vitória da igreja, a igreja é quase cheia. Você pega culto de ensino, você pega a escola bíblica, você pega seminários, né? Menos da metade dos irmãos se interessam. Por quê? Porque na cabeça deles ainda existe aquela máxima antiga, né? A letra mata, é o espírito que vivifica, e realmente isso é bíblico, mas o sentido disso não é que o estudar a Bíblia traz frieza, né? E o movimento do Espírito Santo, ele traz fervor. Não, quem traz fervor é a leitura da palavra. Todo o grande avivamento, desde dos avivamentos do país de Gales, né, 1850 para cá, eles são baseados na palavra. O mesmo movimento pentecostal, a qual nós vivemos, ele é oriundo da palavra, certo? É a palavra que inflama os nossos corações ao buscar a Deus em oração. Então, o ministério de ensino é algo extremamente importante. Jesus vai dizer assim em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou seja, Jesus já diz quem é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará o meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então veja bem, o Consolador, que é o Espírito Santo, enviado pelo Pai, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar tudo o que nós necessitamos para a nossa salvação e vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus tem dito. Ou seja, o ministério do Espírito Santo, tal qual o ministério de Jesus, tal qual o ministério do Senhor Deus, é ensinar. Como assim? O que Deus fez no Sinai? Deus pegou Moisés, Deus pegou o povo, colocou ali e falou, essa é a minha lei, ensina, certo? Deuteronômio 32, coteja a minha doutrina como sereno. Ou seja, algo contínuo, algo que vai sendo paulatino, que vai indo constantemente, certo? Não é derramar, é gotejar. E isso é o ministério de ensino, Deus ensinando. Qual foi o ministério de ensino de Jesus? Veja bem, Jesus passa mais tempo ensinando do que curando. Por que nós nos detemos com a cura? Porque a cura enche os olhos, mas o ensino, ele enche a alma. Então Jesus, ele vai ensinando e curando, certo? Ensinando e curando. Ou seja, dois ministérios muitíssimo importantes que não podem faltar na igreja. Ministério de cura, libertação precisa, mas também precisa do ministério de ensino. Tá? São duas faces da mesma moeda. Os dois precisam estar juntos. Então Jesus tinha o ministério de ensino, o Pai tinha o ministério de ensino e o Espírito Santo também. Ele tem um ministério de ensino, tá? E ele vai nos ensinar o quê? Aquilo que Jesus falou. Ele vai nos fazer lembrar.
Só lembra quem aprende, quem senta, quem estuda. Tá? Não adianta você chegar na frente da igreja e dizer assim, aonde eu abrir, Deus vai falar conosco. Vai falar porque é a palavra dele, certo? Ele tem compromisso com a palavra. Mas ele não vai te fazer lembrar de nada, se você não estudou, certo? Então é necessário esse movimento de estudo. É por isso que nós estudamos para dar as lições da escola bíblica dominical. Para que quando nós cheguemos lá na frente dos nossos alunos, você não fique perdido. Então é necessário estudar. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos ampara, nos ajuda, nos apoia, nos sustenta. Tá? E essa questão do Espírito Santo como ajudador é talvez a questão que os crentes, os cristãos, eles mais buscam. Tá? Porque o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar e o Senhor ora por nós. Tá? Exatamente, o Senhor, ele intercede, o Senhor, ele nos ampara. Mas qual é o principal apoio do Espírito Santo em nós? É fazer viva a presença de Jesus e muito mais, nos levar à santificação. Por quê? Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos apoia, ele nos fortalece, ele nos leva adiante, mas principalmente na questão do conhecimento da palavra e também de nós podermos viver, né? Nós podemos viver ali longe do pecado. Gálatas capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, andeis no Consolador. Então, o Consolador, ele nos ajuda neste andar, ele nos ajuda nesse mover em santidade. Porque se nós não vivermos assim, nós viveremos na carne. Se nós vivermos na carne, automaticamente nós estamos afastados de Deus e do seu projeto, tá bom? Vamos lá para o tópico 3, mas antes disso, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreve, tá gostando da aula, tá te ajudando? Também me ajude, se inscreva no canal, dê um like, indique para os teus amigos nas redes sociais, porque tudo isso ajuda no crescimento do nosso canal, tá bom? O tópico de número 3 vai dizer assim: o Espírito Santo reprova e convence o mundo, certo? Ele está baseado ali no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 3 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tá? Então veja bem, o Espírito Santo nos convence. O que é convencer? É persuadir, te levar a tomar uma decisão, certo? É afastar as dúvidas e te fazer acreditar, né, numa promessa, em algo concreto para a sua vida, certo? Isso é convencer, tá? E ele vai convencer primeiro o quê? Do pecado. É o Espírito Santo que realiza no homem o convencimento das suas falhas. Por quê? O escritor de Provérbios vai dizer assim, que para o homem, aos seus olhos, todos os seus caminhos são bons, tá? Mas o final deles são desgraça. Então, no homem natural, a mulher natural, aquela que é criatura de Deus, não filho, porque filho só é quem aceita a morte de seu filho, né? O que vai acontecer?
o Espírito Santo vai dizer para ele: você está errado, esse caminho está errado, essa vida está errada. E você tem a oportunidade de aceitar esta mudança, ou seja, ser convencido do seu pecado, que você realmente é pecador. Porque o homem natural, ele não consegue se ver pecador, irmãos, porque a vida que ele está levando, para ele está certa, tá? O homem que está metido nas drogas, a mulher na prostituição, o homem nos vícios, eles não conseguem ver isso como errado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra no coração e na mente deles, eles conseguem ver a mudança de vida que é necessária para alcançar o padrão de Deus, porque Deus tem um padrão de vida, certo? Não é o meu, não é o teu, não é da placa da nossa igreja, é o padrão de Deus, tá? Então, a questão aí desse convencimento do pecado é isso. Deus vai revelar a nós, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? Então, ele vai dizer o quê? Que todos nós pecamos e estamos afastados do Senhor. E depois ele vai nos convencer do quê? Da justiça. O pastor Ezequias Soares vai dizer assim: o Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. 1 João 2, 1 e 2. Ou seja, ele vai nos revelar que existe um pecado no mundo e existe uma justiça no mundo. Qual é a justiça? É Jesus, nosso advogado, certo? Aquele que nos defende, tá? E nos defende o quê? Do pecado. Mas para isso nós precisamos aceitar a sua morte e a sua ressurreição, compreendê-lo que ele não somente é Salvador, mas ele precisa ser Senhor, ser dono, né? Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Algo que vai fazer o quê? Vai nos fazer compreender da nossa necessidade de mudança de vida, porque Jesus vai dizer assim: porque o príncipe desse século, referência ao diabo, já está julgado. Ou seja, se ele já está julgado, todos aqueles que são seus filhos e andam no seu caminho vão ter destino igual, certo? Vão ter destino igual. Então, todos que pecaram a semelhança, viveram a semelhança do nosso inimigo, também serão julgados. Então, irmãos, por que nós precisamos compreender essa questão da atuação do Espírito Santo na obra da redenção? Porque ele está envolvido em toda a elaboração, e não só isso, mas na execução da salvação. E o que nós precisamos? Nós precisamos do auxílio dele para todos os dias estarmos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Ok? Então, Deus te abençoe. Obrigado por estar até aqui conosco. Se inscreva no nosso canal, deixe teu joinha e outra coisa, compartilhe nas suas redes sociais os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.